Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Douglas Vargas, de volta para mais um quadro aqui no nosso canal Teoria Interativa no YouTube. Nós acabamos de finalizar o nosso curso de parte geral de Direito Penal para PCDF, 12 aulas estão aí disponíveis para vocês. Queria aproveitar e começar esse vídeo fazendo um agradecimento a todo mundo que assistiu, todo mundo que deixou a curtida, todo mundo que comentou. Fiquei muito surpreso com o resultado, foram mais, acho que de 2.000 curtidas, teve vídeo que chegou perto de 1.000 visualizações, os primeiros vídeos do curso. Então foi muito bacana, a experiência muito legal. Como eu conversei com vocês no nosso último vídeo, tá muito difícil para mim gravar e editar. Eu tenho gastado uma média de meia hora para gravar e 3 horas para editar os vídeos. Por isso eu não faria a parte especial em formato de curso. Mas eu quero continuar trazendo vídeos para vocês e eu comecei a pensar em quais alternativas eu tinha na minha rotina atual para continuar publicando esses vídeos. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer vídeos mais curtos e eu preciso maneirar na edição. Então, sendo assim, o que eu decidi fazer? Vamos fazer um vídeo mais simplesinho. Você vê que eu tô fazendo uma gravação sem cenário, sem nada, não usei meu microfone de lapela. Realmente é um teste aqui para ver quanto tempo que eu demoro para fazer um vídeo mais simples e trazer e manter publicações no canal, trazendo conteúdos para vocês, que é o que importa para mim. Então, assim, eu peço desculpas, vai ter uma reduçãozinha de qualidade, a edição não vai vir toda caprichadinha, com imagens, etc., salvo quando eu tiver com tempo sobrando. Mas o que é importante? Está trazendo conteúdo. Então nasce agora esse segundo quadro aí do nosso canal, que eu vou chamar de questões interativas, onde eu vou tirar um tempinho para resolver questões de direito penal ou de processo penal, de provas de concursos que eu selecionar ou que vocês sugerirem. Então a partir de agora, hoje eu vou estrear com a prova do TJ-RJ para juiz, né? Prova que aconteceu em dezembro de 2019, prova recente, fazendo até uma homenagem aí para um grande amigo meu, um cara que eu admiro demais, que passou na primeira fase, que vai para a segunda fase desse concurso agora. É um cara sensacional, um cara que eu admiro muito. Não vou citar o nome dele aqui, que ele não me autorizou. Não perguntei para ele se ele acharia ruim. Mas assim, fiquei feliz demais de ver ele indo para a segunda fase de um certame tão difícil. É um cara que tem trabalho, que tem filho, que tem a vida corrida. Então, um cara que mostra que você se dedicando, você supera o contexto, você não precisa estar 12, 14, 16 horas por dia estudando. É um cara que eu vejo que faz um esforço muito grande para estudar, porque tem vida corrida, é um pai de família, é um cara que trabalha muito. Então, assim, muito orgulho de ter visto ele sendo aprovado, indo aí para essa segunda fase do concurso. Vamos fazer essa homenagem hoje e resolver os itens de direito penal aqui no nosso canal. Dito isso, pessoal, última mensagem para a gente resolver as questões. Então, a gente vai trazer vídeos mais simples, eu não vou colocar tanta coisa na edição, eu vou jogar só aqui na lateral do vídeo as questões, o print das questões, vou colocar a prova, o link para a prova e para o gabarito na descrição do vídeo, a gente vai debater, eu vou trazer o conteúdo, a gente encerra o vídeo. E até que eu possa contratar alguém para editar os vídeos, o que deve demorar um pouco, ou que eu tenha um pouco mais de tempo disponível, a gente vai trabalhando assim, para a gente manter o canal ao vivo, manter o canal trabalhando e trazendo conteúdo para vocês. Eu espero que vocês entendam, eu espero que vocês gostem, beleza? Então é isso daí. Última coisa, se você quer que eu resolva uma determinada prova de penal, processo, legislação especial, pode soltar aí nos comentários. Professor, resolve as questões do concurso tal, resolve as questões da polícia científica tal, resolve a questão do último concurso da PM Bahia, por exemplo. Pode jogar aí que eu vou fazer uma forcinha para gravar e trazer um vídeo para a gente fazer essa série, ter o máximo de episódios que a gente puder. Básica como está, simples como está, a gente vai trabalhar nisso. O que eu não vou fazer? Eu não vou responder questões autorais, questão que o próprio aluno criou, situação hipotética que o próprio aluno inventou, e não vou responder questões que eu não sei a origem ou que tem uma origem, por exemplo, um simulado que algum outro professor elaborou, esse tipo de coisa eu não vou fazer. Questões de concursos, provas de concurso, pode trazer que a gente resolve junto, pode mandar lá no Instagram também, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a resolução da prova. Se você não resolveu os itens de direito penal ainda, pausa esse vídeo agora, pega aí o link da prova na descrição, faz a resolução. A resolução que a gente tem para fazer é dos itens 29 a 36 da prova, tá? São 7 itens de direito penal da última prova de juiz TJ-RJ 2019, beleza? Tranquilo, vamos começar pela questão 29. Eu vou lendo daqui, vocês me acompanham aí. O princípio da insignificância, que defende a não intervenção do direito penal para coibir ações típicas que causem ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, é afastado pela jurisprudência do STJ por sua súmula 599 em relação aos crimes. E aí ele passa a listar várias opções de A a E, quais são aqueles crimes que não irão admitir a aplicação do princípio da insignificância, segundo a súmula do STJ. Aqui, a literalidade da súmula 599, crimes contra a administração pública, segundo o STJ, regra geral, não admitem
a aplicação do princípio da insignificância. A explicação para essa conclusão aqui que o STJ levou, ela é uma explicação simples. Ao verificar os requisitos do princípio da insignificância, que o STF definiu e a gente falou lá no nosso curso para PCDF, nós temos diversos pressupostos que têm que ser observados. E uma delas se relaciona com o bem jurídico tutelado, a insignificância daquela lesão ao bem jurídico. Então, se eu furto uma folha de papel, se eu furto uma balinha, uma caneta, para que eu vou ativar o Estado, vou recolher uma pessoa ao cárcere por conta de algo tão pequeno? Não justifica. Isso é um dos pressupostos, um dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. Entretanto, quando eu falo de crimes contra a administração pública, eu tenho um bem jurídico muito importante que é violado, que é a moralidade pública. Quando um agente público se corrompe, que ele vai lá e comete uma corrupção, vai lá e comete um peculato, por exemplo, além dele violar o patrimônio de alguém, além dele violar essa esfera patrimonial, pode ser em desfavor do particular ou da administração pública, ele vai violar também a moralidade administrativa. Pega mal, e pega muito mal o agente público se corrompendo, praticando crimes contra a administração pública. Por esse motivo, o STJ entende que não se aplica o princípio da insignificância. Veja que o examinador quis evitar polêmica. Não trouxe entendimento dos tribunais superiores, não trouxe segundo a doutrina, trouxe inclusive o número da súmula, que é para não ter questionamento. Gente, copiou e colou o número da súmula, quem conhecia o texto dela acertou a questão, e aí realmente não tem muito problema, não tem muito o que questionar. Você vai ver que muitas questões dessa prova são realmente baseadas em literalidade de jurisprudência ou da própria lei para evitar recursos. Vamos para a próxima questão. João ministra veneno a Maria em dose apta a causar-lhe a morte, pois ela iria informar a autoridade policial que João havia mantido relação sexual incestuosa e consentida com a filha dele, de 16 anos. Antes que o resultado se efetive, João socorre Maria, levando-a a um pronto-socorro. Lá, o médico de plantão deixa de atender Maria, sob a única razão de estar almoçando. Maria, que seria salva caso o médico interviesse, morre. Diante desse cenário, que admite múltiplas qualificações jurídicas, assinale a alternativa que melhor se adequa à espécie. João cometeu homicídio, o médico cometeu lesão corporal seguida de morte. João cometeu homicídio qualificado, o médico cometeu omissão de socorro com pena triplicada pelo resultado morte. João será beneficiado pelo arrependimento posterior e não sofrerá qualquer reprimenda penal. O médico cometeu homicídio culposo na modalidade de negligência. João cometeu lesão corporal seguida de morte. O médico cometeu omissão de socorro em concurso com homicídio culposo na modalidade de negligência. João cometeu homicídio duplamente qualificado. O médico cometeu omissão de socorro com a pena duplicada pelo resultado morte. Bom, pessoal, essa é uma questão muito difícil. Ela é muito mais difícil do que parece a uma primeira vez. Há quem vai dizer que ela é fácil, tá? Sempre tem alguém que diz que é fácil, mas na minha opinião ela não é fácil porque ela conjuga várias interpretações e vários institutos do Código Penal. O que você precisa dominar para resolver uma questão como essa? Você precisa conhecer o delito de homicídio, você precisa conhecer as qualificadoras do delito de homicídio, você precisa conhecer as previsões sobre a omissão de socorro, você precisa conhecer o que é arrependimento eficaz, você precisa saber a diferença dele para o arrependimento posterior, você também precisa conhecer bastante sobre com-causas. Então vamos fazer uma análise com calma dessa questão, que é a questão que vai tomar mais tempo no vídeo de hoje. Pessoal, quando eu falo nessa situação, veja que como é que ela começa. O cara quer matar Maria. Então o autor vai tentar matar Maria com o uso de veneno. Então vamos parcelar isso para ficar mais fácil de entender. Quando eu tento matar alguém com o uso de veneno, eu estou praticando homicídio qualificado. Haja vista que o uso de veneno ou outro meio insidioso ou cruel é uma qualificadora do delito de homicídio. Então até aí tá simples. Se ela morre envenenada, homicídio qualificado, crime hediondo, não tem muito problema, a questão seria simples. O problema é que ele se arrepende e fala, cara, vou levá-la para o hospital para salvar-lhe a vida, me arrependi do que fiz. Isso aqui, quando eu tenho um arrependimento no qual o indivíduo busca corrigir os seus atos, o Código Penal diz para ele o seguinte, se esse arrependimento for eficaz, ou seja, se esse arrependimento evitar o resultado, eu vou ter a aplicação, eu vou beneficiar esse indivíduo e ele vai responder somente pelos atos já praticados. Então, um exemplo de arrependimento eficaz, eu dou um tiro na pessoa, tiro no peito da pessoa, e aí eu mudo de ideia, e falo, eu ainda tenho mais munições para atirar nela, eu posso continuar na execução. Eu paro a minha execução, pego a pessoa, levo para o hospital, me arrependo, levo ela para o hospital. Ela é submetida à cirurgia e sobrevive. Eu não mais respondo pelo homicídio nem pela tentativa, eu respondo por lesões corporais, somente os atos já praticados. Não tem muito problema. Agora, o arrependimento, o que diz a doutrina? Ele tem que ser eficaz, ele tem que evitar o resultado, que senão de nada ele serve para mim.
Esse foi o primeiro problema da questão. Ele levou ela para o hospital, mas ela morreu mesmo assim. Então, o arrependimento não foi eficaz, não vai resolver o nosso problema. Arrependimento posterior, que tem uma das assertivas, não faz o menor sentido. É um instituto lá nos crimes contra o patrimônio, é um instituto diferente que a gente não precisa adentrar hoje. Naquele onde o cara, nos crimes sem violência ou grave ameaça, repõe aquela res que foi subtraída, repõe o prejuízo e ele tem um benefício com isso. Não se aplica aqui para o caso do homicídio. Então, eu já estou afastando a aplicação do arrependimento eficaz, porque ele não foi eficaz, a vítima morreu. Também arrependimento posterior, eu sei que não guarda relação com esse tema. Agora, o problema que surge é o seguinte: o meu autor levou ela para o hospital e o médico não a atendeu. O que diz a questão? O médico de plantão deixa de atender sob a razão de estar almoçando. Maria, que seria salva caso o médico interviesse, morre. Então, aqui é um ponto importantíssimo, porque eu começo a vislumbrar a chamada concausa. Então, eu não tenho mais só uma causa para aquele resultado. Eu tenho concausas, eu tenho várias causas que se uniram para que o resultado acontecesse. É igual o pessoal fala sobre acidente de avião, nunca é uma coisa só. Sempre é mais de uma regra que foi descumprida, sempre é mais de um problema que acontece. Na concausa, quando eu falo em concausas, eu preciso de mais de uma causa para o resultado. Então, no estudo das concausas, de uma forma bem resumida, a gente aprende que tem concausas absolutamente independentes e concausas relativamente independentes. A concausa absolutamente independente é aquela que ela não guarda relação e nem há um desdobramento lógico daquela situação criminal que eu estava praticando. Ficou em grego, né? Mas fica tranquilo que eu vou traduzir. Pensa da seguinte maneira: a concausa absolutamente independente, ela produz o resultado por si só e ela não é um desdobramento lógico daquela primeira causa do delito. Ela não se origina dessa forma nem direta nem indiretamente daquela conduta original. Então, um exemplo clássico: eu vou ministrar veneno para o meu desafeto porque eu quero tirar a vida dele. O veneno demora 1 hora para fazer efeito. Só que nessa 1 hora que o veneno está para fazer efeito, começando a fazer efeito ali, começando a agir, colocar em risco a vida daquela pessoa, vem um outro desafeto paralelamente, vai lá e dá 3 tiros no cara e mata ele. Então aqui eu vou ter um resultado morte com uma causa que foi superveniente ao que eu fiz e que não é um desdobramento lógico da minha conduta, é uma surpresa, ela é inesperada, ela é imprevisível. Ela vem e causa o resultado que eu queria causar. Então ela quebra o que eu chamo de nexo causal. Quem foi que causou o resultado morte? Foram os tiros, os disparos, não o meu envenenamento. Então, na linha de desdobramento das minhas ações, não era previsível que isso fosse acontecer. Eu tenho uma concausa absolutamente independente. Ela quebra o nexo causal. O que eu que ministrei o veneno vou responder? Tentativa de homicídio. Quebrou o nexo, eu respondo só até onde eu consegui chegar antes desse desdobramento. O segundo conceito é a concausa relativamente independente. Nela, as causas têm uma certa dependência entre si, por isso elas são relativamente independentes. E as duas se conjugam na ocorrência daquele resultado. Então, um exemplo simples de concausa relativamente independente é o indivíduo tomar 3 tiros do desafeto dele, ser encaminhado para o hospital e morrer na cirurgia daqueles disparos em razão de um erro médico. Veja que aqui eu tenho causas que estão relacionadas. Ele só foi parar no hospital porque tomou os tiros. E o médico estava operando aquelas lesões. E aí, tanto os tiros quanto o erro médico causaram o resultado. Então, as causas são relativamente dependentes. Elas são conexas e eu preciso analisar a responsabilização nesse âmbito. Então, você vê que as concausas absolutamente independentes são mais simples de analisar. Há uma quebra do nexo causal. O primeiro indivíduo responde só porque ele já praticou e o segundo indivíduo responde pelo resultado que causou. Então é bastante simples. Um ministrou veneno, o veneno estava para fazer efeito, o cara deu um monte de tiro no outro, sem nem saber o que estava acontecendo. O indivíduo morreu dos disparos, morreu do veneno. Um vai responder pela tentativa, porque quebrou o nexo causal, e o outro vai responder pelo homicídio. Não tem problema. Nas causas relativamente independentes, eu preciso fazer a leitura do Código Penal. E o que ele vai me dizer? Lá no artigo 13, parágrafo 1º, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, no entanto, imputam-se a quem o praticou. Então, se a superveniência da causa relativamente independente por si só produz resultado, eu tenho a quebra do nexo causal. Agora, se a superveniência de causa relativamente independente não por si só produz resultado, eu não quebro o nexo causal e o indivíduo vai responder regularmente. Então, depois de dar toda essa volta, eu sei que fica muito confuso, quando a gente chegar na questão, fica mais fácil de entender. Olha o que aconteceu no caso da Maria. Ela foi envenenada, ela foi conduzida ao hospital. O médico não a atendeu porque estava almoçando.
ela morreu. A questão deixa clara, se ela tivesse sido atendida, ela teria sido salva. Então, o envenenamento por si só causava o resultado? Não, dependia da omissão do médico. A omissão do médico por si só causava resultado? Não, dependia do envenenamento. Então, eu tenho causas relativamente independentes. E essas causas não por si só produziriam o resultado. A conduta do médico por si só não produziria o resultado. Elas se somaram para causar aquilo. Então, o que eu vou ter? Eu tenho a quebra do nexo causal? Não. Quem envenenou vai responder pelo homicídio qualificado e o médico vai responder penalmente pela sua conduta. E aí vem a segunda parte que também dificulta. Qual a conduta do médico? Nesse caso, é uma omissão de socorro com resultado morte, prevista lá no artigo 135 do Código Penal, cuja pena, inclusive, é triplicada por expressa previsão legal. Então, isso nos leva a concluir tranquilamente que a assertiva correta é a assertiva B. João cometeu homicídio qualificado, o médico cometeu omissão de socorro com pena triplicada pelo resultado morte. Veja que é uma questão difícil, porque você precisa dominar o arrependimento posterior, os seus requisitos, precisa entender do crime de homicídio, precisa conhecer o homicídio qualificado, precisa conhecer a omissão de socorro, precisa saber que a pena era triplicada, precisa entender das concausas e verificar que realmente ali eu tenho duas causas, que uma dependia da outra para causar o resultado para ela. Então, é uma questão bastante difícil que levou aí a maior parte do nosso vídeo, mas muito interessante para a gente estudar junto, para a gente começar a galgar esse tipo de conteúdo. O pessoal fica um pouco assustado, fala, mas é questão para juiz. Pessoal, não se iludam. Às vezes você encontra a questão nessa mesma esteira, num concurso de polícia, num concurso de técnico, num concurso de analista, num concurso de entrada qualquer, num concurso mais básico, porque isso não existe, essa exclusão de que isso aqui é coisa que vai cair só na carreira jurídica. É claro que a carreira jurídica tende a cobrar mais isso, tende a ser mais pesada mesmo, mas nós não estamos isentos de ter que aprender a disciplina nessa profundidade, beleza? Vamos para a próxima. É a espécie de legítima defesa que a doutrina afirma ser inexistente, pois a situação fática não é reconhecida como legítima defesa e não exclui a ilicitude da ação. Aqui eu não vou fazer a leitura, porque não precisa a leitura das assertivas. A espécie que ele está falando aqui, pessoal, é a legítima defesa recíproca, e eu vou explicar para vocês por quê. A doutrina não admite a legítima defesa recíproca pelo seguinte fato: só uma pessoa pode estar em legítima defesa em um determinado momento. Simultaneamente, não tem como eu ter duas pessoas em legítima defesa, porque a legítima defesa requer injusta agressão. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se um indivíduo está em legítima defesa, se um indivíduo está sofrendo injusta agressão, atual ou iminente, por uma pessoa, a um direito seu e quer proteger ou está protegendo o direito de terceiro, há uma injusta agressão que ela precisa repelir, usando moderadamente dos meios necessários. Então, eu estou sendo agredido e em estando sendo vítima daquela agressão ou vendo um terceiro ser, eu vou exercer a legítima defesa. Não tem como, nesse contexto, o agressor estar em legítima defesa, porque ele está perpetrando uma ação injusta, ele está perpetrando o injusto. Dessa forma, ele não pode estar em legítima defesa também, porque a ação que eu estou praticando ao me defender, ao defender o terceiro, é uma ação justa, é uma ação lícita, amparada por uma excludente. Então, por exemplo, se o indivíduo está agredindo uma pessoa e eu entro em combate corporal com ele para proteger essa pessoa, ambos estamos perpetrando atos parecidos, nós estamos em luta corporal. Mas as agressões dele são injustas e as minhas são justas. Logo, ele não está em legítima defesa, tão somente eu. Por isso que a gente pode falar, por exemplo, legítima defesa sucessiva, né? Uma legítima defesa depois da outra, mas simultaneamente não tem como. Ou eu estou em legítima defesa ou outro indivíduo. Simultaneamente não é possível vislumbrar que duas pessoas ao mesmo tempo estejam em legítima defesa, porque isso requer que ambos estejam praticando atos injustos e justos ao mesmo tempo. E isso não faz sentido, beleza? Item 32. No que concerne à aplicação das penas restritivas de direitos dos artigos 43 a 48 do Código Penal, é correto afirmar que a. Ao reincidente é vedada a substituição da privativa de liberdade. Aqui ficou um errinho na prova, né? Da pena privativa de liberdade. A assertiva A está incorreta pelo seguinte motivo. Primeiro, o requisito que veda ao reincidente a substituição da pena privativa de liberdade pela pena privativa de direito, conforme prevê lá o Código Penal, é o reincidente em crime doloso. Ademais, ainda tem uma exceção no parágrafo 3º, que verifica uma possibilidade em que mesmo ao reincidente seja concedido o benefício. Então, o item está incorreto.
Segundo item, diz que o benefício não pode ser aplicado mais de uma vez no interregno de 5 anos ao mesmo réu. Pessoal, na verdade, isso aqui é uma previsão que ele trouxe lá da Lei 9.099, da transação penal, que se o indivíduo for beneficiado pela transação penal, não o poderá ser nos próximos 5 anos novamente. Não tem essa previsão entre os artigos 43 e 48 do Código Penal. Isso é uma previsão que trata de outro assunto e foi inserida aqui para confundir. A pena restritiva de direito se converte em privativa de liberdade sempre que ocorrer o descumprimento da restrição imposta. Essa questão aqui é difícil, item difícil, ele só tirou a palavra injustificada. O Código Penal rege pela conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade no caso de descumprimento injustificado. Não é qualquer descumprimento, é por isso que o item está incorreto. Na assertiva D, que é a assertiva correta, ele diz que os crimes culposos admitem a substituição, qualquer que seja a pena aplicada. E está certo, realmente admitem a previsão expressa do artigo 44, inciso 1º do Código Penal. E por fim, para arrematar, ele traz a previsão de que as penas privativas de até 2 anos, em regime aberto, podem ser substituídas por uma multa ou por uma pena restritiva de direitos. Está incorreto porque nesse caso de pena restritiva de direitos ou multa, é o caso de penas privativas de até 1 ano, conforme prevê o artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal. Então, o erro aqui está a troca do dispositivo de 1 ano por 2 anos. Isso aqui é o tipo de questão que, entre aspas, é simples, porque é decoreba do texto de lei, mas muito difícil porque requer uma memória de elefante. Você tem que lembrar, ou pelo menos identificar aqui uma que você tenha certeza que é, para marcar, então não é uma questão muito fácil. No Sistema Brasileiro de Aplicação da Pena, o desconhecimento da lei. Isso aqui é muito interessante, está previsto lá no artigo 65. Está previsto lá no artigo 65 do Código Penal, a previsão das chamadas atenuantes genéricas, que não se confundem com as causas de diminuição de pena, que não se confundem com privilegiadoras, tá? São previsões separadas que entram numa fase diferente da dosimetria da pena. A gente não precisa entrar detalhadamente nelas aqui. E o desconhecimento da lei, efetivamente, está previsto no texto legal como uma das atenuantes genéricas, motivo pelo qual a assertiva E está correta. João invade um museu público disposto a furtar um quadro. Durante a ação, quando já estava tirando o quadro da parede, depara-se com um vigilante. Diante da ordem imperativa de largar o quadro e temendo ser alvejado, vulnera o vigilante com um projétil de arma de fogo. O vigilante vem a óbito e João, impressionado pelos acontecimentos, deixa a cena do crime, sem carregar o quadro. De acordo com o entendimento simulado pelo STF, praticou-se. E aí ele passa a rolar as possibilidades dos crimes. Pessoal, quando ele fala de acordo com o entendimento simulado pelo STF, ele está cobrando conhecimento da súmula 610 do STF, que diz que o latrocínio se consuma ainda que não exista a subtração da coisa, desde que o homicídio se consume também. Então, aqui o vigilante morreu, ele veio a óbito no âmbito da subtração. Ainda que eu tenha aqui um roubo impróprio, por quê? Porque o uso da violência para garantir a posse da coisa, né? O uso da violência depois, não foi antes. Ele começou a subtrair e aquele furto acabou virando um roubo porque depois ele teve que usar da violência. O examinador tenta te confundir aqui, trazendo, temendo ser alvejado. Mas a questão não é sobre a análise do dolo do indivíduo, nada disso. A questão é mais simples. Ele só quer saber se você conhece a súmula 610. Você não precisa se preocupar em discutir aspectos que são confusos do enunciado. Você vê que ele está assumindo, ele praticou o crime, ele quer saber qual crime com base no entendimento simulado. O indivíduo estava subtraindo, o latrocínio é o roubo seguido de morte, o roubo no qual a morte é o meio para a realização do delito patrimonial, né? Por isso que não é um concurso simples entre homicídio e roubo. A morte é o meio para a prática do delito patrimonial e o STF já decidiu que se o homicídio se consuma nesse âmbito, nesse contexto, ainda que não se subtraia a coisa, está consumado o latrocínio. Resposta da questão, item E. 35. As penas do crime de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa do artigo 2º da Lei 12.850 serão aumentadas de 1/6 a 2/3, nos termos do parágrafo 4º. Aqui eu não preciso nem fazer a leitura das outras. Veja como a questão é difícil, porque ele simplesmente diz, estou te cobrando a letra da lei. Estou te cobrando o que está lá no parágrafo 4º. Ou você lembra e marca, ou você não lembra e não consegue responder. Então, entre aspas, simples, porque não requer doutrina, jurisprudência, raciocínio, como aquela questão da situação hipotética, que você vê que é bem mais complexa, mas também difícil de acertar, porque requer uma memória de elefante. Está correta a assertiva C, a qual diz que, quando houver concurso de funcionário público,
valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal. E por fim, a gente tem a questão 36. Aquele que conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência e nessas condições causa morte de terceiro por imprudência, responde por. Pessoal, isso aqui foi um debate longo, às vezes o examinador traz isso daqui para ver se o pessoal se atualizou. Havia um grande debate no nosso ordenamento. Quando o indivíduo bebe, mata alguém dirigindo, é dolo eventual, é culpa consciente, qual que vai ser o tipo? Porque nós já tínhamos o tipo lá de homicídio culposo no CTB. Para sanar essa celeuma, o legislador alterou o CTB em 2017, mudou o texto do artigo 302, que trata do homicídio culposo na direção de veículo, e trouxe lá uma qualificadora no caso do homicídio culposo em que o agente esteja dirigindo o veículo sob a influência de álcool ou outra substância que afete ali a sua capacidade psicomotora. E aí botou a pena lá em cima, um crime culposo, ainda culposo, com a pena lá em cima, e ele resolveu a celeuma. Então, é culposo? É culposo, ponto. Tá lá, tá no artigo 302, que trata do homicídio culposo na direção de veículo. E aí tem a qualificadora da embriaguez. Então, pronto, tá resolvido. O delito é homicídio culposo nos termos do artigo 302, parágrafo 3º. Por isso, a assertiva que afirma que é homicídio culposo na direção do veículo automotor qualificado é a assertiva correta. Bom, pessoal, é isso aí. Resolvemos os itens. O vídeo ficou longo pra caramba, mas é o que eu falei, eu vou maneirar aqui, não vai ter muito texto na tela, eu vou só colocar a foto das questões para facilitar para vocês, vão ser vídeos menos editados, mas o conteúdo está aqui, eu acho que é isso que importa, a gente trabalhar os tópicos, a gente está sempre praticando juntos. Eu espero que vocês tenham gostado, nos próximos eu vou tentar trazer vídeos um pouco mais curtos, inclusive, vou tentar trazer com mais frequência, 2 a 3 vídeos por semana, são vídeos que eu gravo rapidinho, gravo em 30 minutos, não preciso de tanto tempo para editar, e que acabam permitindo que a gente interaja mais. Eu gosto muito de publicar, eu tenho recebido muitos elogios, o pessoal gosta muito de assistir os vídeos, então eu estou gostando de publicar, vocês gostam de assistir, a gente tem que manter da maneira que der. Feito é melhor do que perfeito, como eu já ouvi várias vezes por aí, concordo muito. Espero que vocês tenham gostado, se vocês acharem esse vídeo maneiro, deixa o curtir aí, ajuda demais a crescer o canal, a gente já está quase com 600 inscritos, a gente tem 5.000 lá no Instagram, então acho que é bem possível a gente conseguir chegar em 1.000 aqui de repente. Conto com vocês, com essa força para a gente crescer. Agradeço a todo mundo que sempre está aqui compartilhando os vídeos, comentando. E eu vejo vocês no próximo vídeo.